Concurso de auditor fiscal estadual do Rio de Janeiro e também de analista de finanças públicas. Vou falar sobre esses dois concursos. Os concursos estão autorizados, são 45 vagas para auditor, 150 para analista, salários muito bons e a possibilidade de morar no RJ. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então vamos lá, eu vou analisar os últimos editais. O último edital de auditor é de 2013, o último de analista de finanças públicas é de 2011. Então a gente vai tomar como base, porque é isso que se faz, mas já de olho nas possíveis novidades aqui, baseado nos últimos editais. Tá? Então a gente vai ver como é que funciona. 10 anos é bastante tempo, mas não é tanto tempo assim, se você pensar que os últimos anos ali foram de poucos concursos. Então, dá para a gente levar isso aqui em consideração. E é o que você deve fazer sempre, bater o último edital primeiro, mas pelo menos tem uma matériazinha aqui que você deve colocar aqui, especialmente na prova de auditor. Ok? Vamos analisar então como é que foi a distribuição, quais foram as matérias do último concurso e como que elas foram distribuídas, para a gente ter uma noção do que é importante para a banca. Beleza? A gente teve língua portuguesa, teve língua inglesa, administração e informática. Essa administração aqui é a administração geral, administração pública e um pouquinho de administração financeira e orçamentária. Então, botaram o nome geral porque tem muita coisa mesmo. Contabilidade geral, contabilidade de custos, auditoria, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal, direito empresarial, economia e finanças públicas, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, direito tributário, legislação tributária e legislação das receitas não tributárias. O que está faltando aqui que cai em quase todo o concurso de auditor de fiscos estaduais e municipais? É a famosa tecnologia da informação. Você pode contar que TI tem uma enorme chance de vir a ser cobrada nesse concurso. Teve informática em 2013, naquela época só se cobrava informática mesmo, então Windows, Word, Excel, blá, 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 no máximo uma besteirinha ou outra de redes, mas hoje em dia a gente tem visto TI ser cobrada de uma forma bastante incisiva, importante e difícil, então fica de olho nisso aí também, ok? Essa prova valeu 200 pontos e foi assim distribuído. Quais foram as principais disciplinas do concurso, então, que você não pode vacilar? A gente tem língua portuguesa com 20 pontos. Rabisquei o negócio todo, não ficou legal não. Peraí. Língua portuguesa com 20 pontos. Então, vou, na verdade, grifar aqui o nome, língua portuguesa, sempre importante. Teve língua inglesa. Será que vão cobrar? Será que não? Não sei. Eu diria que não costuma ser cobrado mais. Administração informática, 26 pontos as duas. Mas, assim, cada uma das duas, vamos botar ali 13 pontos em média. Claro que a administração deve ter tido mais do que a informática, mas lembrando que a administração ainda era composta por 3 administrações, não é tanta importância assim. Pelo menos não para cada uma dessas 4 matérias, vamos colocar assim. Contabilidade geral, contabilidade de custos e auditoria juntas, 20 pontos. Divide igualmente aí 776, mais ou menos, também não são as principais. Direito constitucional, direito administrativo, direito civil e direito penal, juntas 24 pontos, 6 pontinhos para cada uma. Então, essas outras aqui não têm o mesmo peso, por exemplo, que língua portuguesa teve. E, na verdade, você tem matérias como esses 4 direitos, ou contabilidade geral, contabilidade de custos e auditoria, com menos pontuação do que inglês. Eu adoro quando isso acontece, o edital é feito desse jeito. Mas, enfim, é assim que funciona. O que a gente tem aqui de matéria importante? Direito empresarial teve 12 pontos, então uma ênfase aí em direito empresarial, interessante. Economia e finanças públicas, juntas 18 pontos, mas cada uma ali com 9 mais ou menos. E 24 pontos para matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Então dá ali 8 pontos em média para cada uma delas. Razoavelmente importante. Agora, claro, direito tributário, legislação tributária e legislação das receitas não tributárias, juntas 46 pontos. Todas elas muito importantes. Dá uma média aí de uns 15 pontos para cada uma praticamente. Então, são disparados as mais importantes. Claro, é a parte de conhecimentos específicos. Bom, a gente sabe então quais são as mais importantes. Agora,
tem uma coisa que é importante e eu vou analisar o edital quando ele for publicado. Então, se você não tiver inscrito no canal, se inscreve. Se você não me segue, me siga para receber a notificação de quando eu fizer a avaliação, essa análise do edital publicado. É que o edital vai conter certas regras que são importantes para a gente na hora de definir os estudos. Por exemplo, especialmente perto da prova, alguma dessas matérias aqui pode ser deixada de lado? Será que a gente vai ter pontuação mínima por matéria ou não? É só por conjunto, P1 e P2, você tem que fazer o mínimo, etc. e tal. Então, é um jogo que muda de acordo com a banca, muda de acordo com o concurso, é uma coisa que vem e vai. Então, vamos ter que ver como é que vai ficar com relação ao edital, beleza? Mas aqui a gente já tem uma noção interessante. Língua portuguesa, claro, muito importante. O que a gente faz com essa informação agora? Praticamente nada. Se você está estudando a teoria da língua portuguesa, continue estudando a teoria da língua portuguesa, treina as bancas que estão mais em voga. Então, a última banca aqui em 2013 foi FCC, mas a FCC está muito quietinha. Eu treinaria mais CESP. Treinar FGV é ruim, porque a FGV, por mais que esteja fazendo diversos concursos, ela é muito específica na cobrança dela, é a mais diferentona, então fica uma coisa muito específica, assim, não fica muito legal. Eu treinaria, então, CESP e FCC, por exemplo. São as duas principais bancas aí, tirando a FGV. Língua portuguesa dessas duas bancas. Mas desencana, tá? Só quando você souber a banca que você vai treinar exclusivamente aquela banca e vai pegar o jeito daquela banca. Por enquanto, você vai treinar questões para poder revisar, fazer uma revisão ativa dessa forma. Ok? As outras matérias, direito empresarial, não costuma ser uma matéria das primeiras a entrar no ciclo, mas como foi importante em 2013, o mais prudente é que antes de civil, antes de penal e antes de umas outras matérias talvez menores aqui, você já coloque direito empresarial para ter uma boa noção dela. Foi importante antes, não tem por que acreditar que não vai ser agora também. Economia e finanças públicas é algo para ter em mente também. Por quê? Economia às vezes é cobrada, às vezes não. E ela é difícil. Então, se você quer essa prova, é bom você ter uma noção de economia para já fazer uma base, porque aprender economia pós-edital vai ser muito difícil, do tipo quase impossível. Dica para quem tem muita dificuldade em economia, não entende absolutamente nada. Tenta ter um contato inicial antes de pegar para estudar para valer. Esse contato inicial pode ser: Diogo, vou ouvir as videoaulas. Vou ouvir as videoaulas malhando, passeando com o cachorro, dirigindo, não vou anotar nada, não vou nem revisar. A ideia é você entender o aspecto geral do que é economia. Você pode fazer isso lendo o PDF também, aí você vai ler de uma forma mais célere, mais desapegada, sem fazer revisão, só pegar e vai dar uma lida do começo até o fim do curso, ou pelo menos de microeconomia ou de macroeconomia, para você ter uma base do que é economia. Tá? Você não vai pegar a economia na primeira aula, aprender a aula 1 inteira, depois partir para a aula 2 e entender ela inteira. Não vai funcionar assim. Então, se você encarar e tiver muita dificuldade, faz isso. Tenta ter uma visão global dela. Finanças públicas é um pouco mais tranquilo. Exatas, sempre importante. Se você tem dificuldade em exatas e você está na área fiscal, você tem que deixar de ter dificuldade em exatas. Pega um curso básico, refaz a sua base. Você pode refazer a base paralelamente ao estudo normal. Tá? Então, assim, você está estudando ali matemática financeira, você está tentando cobrir o edital, mas ao mesmo tempo você está ali calçando as sapatilhas da humildade e aprendendo um curso básico de matemática ou um curso básico de raciocínio lógico. Básico que eu digo é assim, vai fazendo as coisas óbvias no começo, aquilo que você já sabe, que é desnecessário, ai que saco, mas vai fazendo. Você tem que refazer a sua base. Ok? Direito tributário, claro, muito importante. Contabilidade geral cai em todos os concursos. Constitucional e administrativo também em todos os concursos. São matérias que você vai ter que pegar, que fazem parte do seu estudo. Contabilidade de custos também costuma cair na Encefaz. Auditoria também. Legislação tributária é um asteriscozinho aqui que a gente tem que pensar, bater um papo aqui. Por quê? É muito importante, sempre, para todos os Cefaz. Existe uma parte dela que é geral e se aplica a todas as secretarias de Fazenda. Você pode pegar essa parte, se você nunca viu, já pode pegar desde agora e pode se ater a ela. Por quê? Porque o concurso foi autorizado, mas você não tem obrigatoriedade de soltar um edital. Não é obrigatório, não tem prazo obrigatório para você fazer isso. Então, apesar de ser autorizado, ele pode ficar autorizado um tempão. Pode ficar autorizado 3 meses, pode ficar autorizado 3 anos.
Mentira, mas ele pode demorar bastante, pode perder a autorização. Tá? No Executivo Federal, Receita Federal, por exemplo, saiu a autorização, tem 180 dias para soltar um edital. É lei. Nos estados e municípios, não. Então, se você ficar muito preocupado com a legislação agora e essa prova atrasar, você vai ficar com um pedacinho do seu ciclo de estudos, da sua grade horária semanal, preso numa matéria que não vai servir para mais nada. Tem que levar isso em consideração também. E não é o fim do mundo pegar a parte específica de legislação tributária pós-edital. Não é o fim do mundo. Pega a parte geral se quiser, pelo menos. Beleza? Essa é a ideia geral. Para ter mais detalhes de estratégia de estudo, a gente vai ter que ver o edital. O que eu posso te adiantar com relação à metodologia de estudos? Você não vai resumir o material, porque não vai dar tempo. Olha só, você está na área fiscal, olha a quantidade de matéria. Se você tentar ler fazendo resumo, não vai dar tempo de ver tudo. O resumo que você fez não te ajuda a memorizar, porque escrever não ajuda porcaria nenhuma a memorizar. E o resumo que tiver sido feito nunca mais será relido, porque você vai estar preocupado em terminar as matérias, não vai ficar tendo tempo de reler coisas que você já estudou. Então, assim, é uma tripla perda de tempo. Beleza? Não faça resumo. Se você quiser entender mais como é que se estuda sem resumo, se inscreve no canal, dá uma maratonada nos meus vídeos, porque eu explico isso em vários vídeos. Revisa via questões. Basicamente, você vai ler a sua aulinha do PDF e vai fazer as questões como revisão. Tá? Eu ensino a organizar essas revisões dentro do meu programa Acelerador de Estudos. Inclusive hoje, dia 20 de outubro, eu vou dar a aula de revisões, ensinando a minha revisão de 4 grupos. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou reabrir as matrículas do acelerador, porque eu acabei de fechar essas matrículas 3 dias atrás. A próxima turma só daqui a 2 ou 3 meses. Então eu vou reabrir as matrículas agora e você pode entrar para o acelerador. Eu vou deixar aberto durante alguns dias só, tá? Só o suficiente para a galera ver esse vídeo aqui, se interessar e vir para o acelerador de estudos. Lá no acelerador, depois eu vou colocar uma aula ensinando a fazer o ciclo de estudos para a Cefaz RJ. É uma aula... A gente pega essas matérias, cria um ciclo de estudos básico, evolui esse ciclo e você usa a minha planilha geradora de ciclo para criar o seu ciclo. Beleza? Isso vai ser fundamental para você se organizar e não ficar patinando, nem perdendo tempo, nem estudando sem sair do lugar. Então, matrículas do acelerador reabertas, link na descrição para você ver como que ele funciona. Beleza? Vou botar a setinha para baixo aqui, link na descrição. Próxima turma, pessoal, a gente está em outubro, né? Próxima turma acho que só ano que vem. Então, na dúvida, entra agora. Ah, Diogo, mas eu queria o coaching, o atendimento individual, não sei o quê, conversar direto com você a hora que eu quiser. O coaching é 4 vezes mais caro do que o acelerador, primeiro ponto. E o que você pagar no acelerador entra como desconto na hora de contratar o coaching depois. Então, na dúvida, entra para o acelerador. Talvez você nem precise de coaching. Show de bola, né? Bem legal. Ok. Então, você vai revisar via questões, como exercício de fixação. Na primeira leitura, você não vai pegar todos os detalhes da matéria, então não tenta, não fica anotando, não fica preocupado com os detalhes. Finaliza as matérias. Você tem muito mais chance de ser aprovado finalizando todas as matérias num estudo médio para bom do que se você estiver fantástico em tudo que você leu e não passar da metade em cada matéria. Fica a dica. Feito é melhor do que perfeito. Ok? Vamos falar de analista, que foi autorizado junto, são 150 vagas, só que é analista de finanças públicas, não é analista do tipo tributário, tá, de receita estadual, é de finanças públicas. Então é uma outra pegada. O que a gente deve notar aqui com relação a isso? Tem várias matérias que tem na prova de auditor, mas não tem na prova de analista, por motivos óbvios. A gente tem ainda exatas, então você não consegue escapar. A gente tem economia, que é igual. A gente tem constitucional e administrativo, que são iguais também. Tem direito tributário. Será que sai? Direito tributário não é tão comum assim em finanças públicas. Tem matemática financeira, tem língua portuguesa, até aqui tudo igual. Contabilidade pública não tinha para auditor. Então já é uma matéria que, se você quiser fazer as 2 provas, você vai ter que estudar. Finanças públicas tinha, legal, então até aqui está contido. Orçamento público tinha, mas você vai ter que dar uma navegada em orçamento público, em alguns detalhes que ficaram de fora. Porque lembra que eu falei que em administração, aqui,
a gente teve administração geral, administração pública e administração financeira e orçamentária. AFO é confundida e chamada muitas vezes de orçamento público e também de direito financeiro. Então, basicamente a mesma coisa, tá? Praticamente você vai ter que pegar contabilidade pública para fazer essa prova aqui. Nenhum absurdo, beleza? E vai abrir bastante seu leque de opções e você vai ter 150 vagas para tentar morar no RJ, tá? Porém, não sabemos ainda se serão essas matérias exatamente, a gente vai ter que ver o edital para ver se vai cobrar alguma coisa aqui a mais ou não. Finanças públicas, a gente costuma ter uma ênfase maior em AFO, orçamento público, contabilidade pública, direito financeiro, controle. Então, é o jogo, a auditoria governamental, mas aqui não é auditor, é analista, você não vai encontrar. Mas é razoavelmente parecido para você conseguir fazer as duas provas. A forma de estudo é a mesma, lê, não faz resumo, faz questões. Basicamente isso. Se quiser estudar para essa prova, vem para o acelerador de estudos para você não perder tempo fazendo um planejamento ruim, não perder tempo revisando de forma ineficiente. Lembrando que, perto da prova, você vai precisar do que você criou durante o estudo para fazer a revisão de véspera. Caderno de erros ou flashcards. Eu ensino isso no acelerador também. Ok? Deu para ter uma noção, então, do que é essa fase RJ? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E se você quiser saber como funciona o acelerador de estudos, clica no link na descrição, vai ser um prazer te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Ok? A gente se vê. Um grande abraço, até a próxima.